Fala, meu querido. É que tem uns transferidores, ó, na verdade essa bolinha aqui, geralmente ela vem no meio, mas é o de menos. Porque o que importa é aquela região central ali, tá vendo? Onde aquelas duas linhas ali se cruzam. Dá um pouco apagando, pode até pegar o teu da tua régua, encaixar ali, pegar a ponta do compasso e dar uma marcadinha. Para quando apagar o pretinho, tu ainda tem onde marcar o centro. Mas sem problema, não, o maior erro às vezes é mesmo quando usando o centro certinho, o cara vai medir um ângulo, dá um ângulo bem diferente dos outros, né? Às vezes acontece. Mas, para evitar esse tipo de problema que o colega trouxe para a gente, o transferidor dele não ser o ideal, eu sempre na prova, né, dou uma margem bem legal para o cara de repente cometer um erro na hora de medir o ângulo, né, se for um problema do transferidor, ou se for um problema só de ajuste do transferidor, que é um pouquinho, ele acaba conseguindo um pontinho. Geralmente a gente dava o quê? 2 graus a mais ou 2 graus a menos, né, de repente para esse ano, já que vocês estão mais velhinhos e mais sábios, né, uma coordenação motora mais fina, então a gente poderia colocar de repente 1,5 grau para cima e 1,5 para baixo, 3 graus de margem para errar, então tranquilo. Outra, se tu confirmar para mim que foi no transferidor, tu vai lá depois da prova corrigida do trabalho, professor, olha só meu transferidor, e eu confirmo que medindo com o teu está dando um valor muito errado, que é o valor que tu colocou na prova, eu também levaria em consideração. É claro que eu não sou louco, né? Te punir porque o fabricante do transferidor é ruim, né? Não faz sentido. Ô galerinha, olha só. Fazer uma revisão daquela história que eu te contei na última aula. Interessante ver como a apostila traz isso. A apostila primeiro conta um tipo de ângulo. Ó, os colaterais. Ó, os alternos, como é que é. Ó, como é que são os correspondentes. Eu acho que não tem a menor necessidade. A primeira coisa legal de lembrar é o seguinte, ó. Retas paralelas. Então eu estou chamando essa de R e essa de S. Eu representaria R paralela a S. É assim que se representa retas paralelas, ó, fazendo 2 retinhas paralelas entre os símbolos. Representação justa, hein? E aí eu pego uma outra R, uma outra reta, que R não vai ser, né? Reta T, que é transversal. Quantos ângulos mesmo nós enxergamos? 8. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ah, claro, se 2 são 4, 8. Então mais 4 totaliza 8, lógico. O mais interessante é perceber que já que retas paralelas ó, estão na mesma inclinação uma da outra, ó, com certeza esses 4 ângulos que surgem aqui são idênticos aos 4 que surgem em cima. E digo mais, todos os ângulos que são menores, esse e esse, apresentam o mesmo valor. E todos os outros que são os maiores também apresentam o mesmo valor. Então, na verdade, cara, o dar nome para os ângulos é babaquice. E é bobo. É dar nome, é dizer que está dentro e está fora, do mesmo lado, de lados alternados, alternos. Então, dar nome é bobo. E agora que tu sabe que retas paralelas cortadas por uma transversal, todos os pequenos são ângulos iguais, todos os grandes são ângulos iguais, acabou o braço. O máximo que eu posso te fazer de pergunta matemática, sem nome, é justamente assim, ó. Determine todos os demais ângulos. Quanto? 20. E aqui? 20. E aqui? 20. Tá, então quanto é que vai ser aqui? É 180 menos 20, 160, 160, 160 e 160. Então tu vê, a parte matemática é ridícula. Agora o que a gente tem que trabalhar é lembrar o nome, conseguir achar o nome e lembrar que o nome se aplica a um par de ângulos. Não posso pegar um deles e perguntar o que ele é. Esse aqui, sei lá, ele é em relação a quem, pô? Né? Então, ó, esse sujeito, ele vai ter um nome em relação a esse. Concorda comigo? Esses dois são o quê? OPV, não é nenhum daqueles nomes famosos que nós estamos lembrando hoje. É OPV, nem cai naquela nomenclatura. Beleza? Se eu, por exemplo, fosse falar desse com esse, alguém lembra o nome que eu trouxe no final da aula? Correspondentes. Correspondentes. Legal. Mas
160, aí eu posso dizer que eles são alternos e internos na parte de dentro. Tu viu? Ou seja, o nome é babaquice. Tem mais algum alterno interno ali? Quem? O 20 com outro 20, ó. Estão na parte de dentro das paralelas, por isso internos, e em lados alternados da transversal, alternos. Ah, então peraí, acabei de concluir que os alternos e internos são sempre iguais, para ficar chique? Congruentes. Beleza? Ficou fácil de perceber, né? Na aula passada, no final da aula passada, eu queria, era isso, era a gente buscar uma relação matemática entre eles, lembra? Então acabamos de descobrir que os alternos de que tipo? Internos são sempre isso, são congruentes. Ali. Então, peraí. E tem alterno externo, será por aí também? Me dá um par que é alterno externo. 160. É verdade, ó, alternados os lados na parte de fora. Tem mais? O 20 com o 20. Não, então peraí. Não são só os alternos internos que são... Os alternos externos também são. Ah, então peraí. Então, de maneira geral, os alternos são congruentes. Não importa se são alternos internos ou alternos externos. Está claro o interno e externo? O colateral e o... Está claro o interno e externo? Está claro o colateral e o alternado? É isso que é importante, né? E o resto é bobagem. Então tá. Então revisamos os nomes e já acrescentamos algo a mais. Percebemos do nosso estudo que todos os ângulos que são ditos alternos são do mesmo valor, matematicamente a gente fala que são congruentes. Mas além dos alternos, tem aqueles outros, Me dá exemplo de colateral aí. O 20 e o 160, ó. Esses aqui que eu fiz um quadradinho azul em volta, eles são colaterais de que tipo? Internos, porque estão na parte de dentro. Eles são congruentes? Não, ó, os colaterais não são congruentes. Quem são congruentes são os lados alternados. Mas o que eles são então? Parabéns, garota! 20 com 160? Quando a soma dos ângulos dá 180, a gente diz que eles são suplementares. Então, os colaterais internos são suplementares. Esses aqui são o quê? E são colaterais internos do mesmo lado e na parte de dentro. Será que os colaterais externos têm essa mesma relação? Me dá exemplo de colaterais externos. Deixa eu ver. Esse 160 pode ser? Esse 160 com quem? Ah, com o 20 aqui de baixo. Ó, eu fiz um triângulo amarelo entre... circunscrevi um triângulo, né? Nele, circunscrevi. Bom, realmente eles são colaterais e estão na parte de fora. Acabo de concluir que os ângulos ditos colaterais, sejam internos ou externos, colaterais, são o quê? Suplementares. Caramba, quanto ângulo nós aprendemos e quantos nomes e quantas relações. OPV, o que significa? Oposto pelo vértice. Está lá o vértice, um está de um lado, o outro está do lado oposto, e eles são sempre congruentes. Ângulos que a gente jamais pode esquecer. Nós temos que lembrar que ângulos complementares são aqueles que somados 90. Então, suplementares somados 180. E o 90 e o 180, né, são ângulos famosos em nossa vida, né? Certo? Né? 90 mais 90 dá a meia volta, que é 180, clássico, né? Coisa que a gente vê na nossa vida, fica fácil de lembrar. Aliás, aí agora nós vimos esses ângulos todos aí. Os colaterais ou alternos.
Ambos os tipos têm internos e externos. Vimos que os alternos internos e alternos externos são congruentes e que os colaterais internos e colaterais externos são suplementares. Só falta revisar os correspondentes. O correspondente eu diria que é o mais fácil, porque eles estão na mesma posição, ó. Esse aqui e esse aqui, tá vendo? Os dois estão na mesma posição relativa. Como assim relativa? Não entendi, professor. Olhando para esses 4 ângulos, ele é desse cantinho aqui, né? Olhando para esses 4 ângulos, ele está na mesma posição, tá vendo? Por exemplo, ó, esse ângulo de 20, o correspondente dele é esse outro que é de 20. Ó. O correspondente a esse de 160 é esse outro que é 160. Ou seja, ângulos correspondentes também são sempre congruentes. Beleza? Guarda o material. Fecha. Fecha, vamos fazer uma autoavaliação. Só abre uma folha em branco no caderno. Uma folha em branco. É isso aí. Não, sem medo. Não é teste, não vai valer nota. Aliás, vai valer uma nota psicológica para ti. Que é a mais importante, é a nota que nós mesmos nos damos. Essa é a nota mais importante. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui, como se eu estivesse apagando da tua mente. Vou fazer o seguinte, ó. Eu nem sei se eu sei tantas letras gregas para esses 8 ângulos, mas eu vou tentar. Vou pegar retas paralelas, vou passar uma reta transversal e vou dar nome. Alfa, beta, gama, teta, delta, delta maiúsculo, tá acabando as minhas letras, Fi, Pi, tá, não, cuidado, ó, Pi, ele aparece em outras áreas com outro significado, como pressão osmótica, por exemplo, mas aqui na matemática o Pi é o 314. Para justamente, gostei, para que ninguém se confunda, vamos usar o sigma. Sigma, a outra famosa. Vocês parem de frescura, não gostaram? Bota A, B, C, D, E, F, G, H. Eu acho mal pra caramba. Eu gosto dos gregos, gente boa, gente boa. Então, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que tu me diga pares de ângulos que são alternos e internos. Quero que tu diga quem são. Quero que tu me diga pares de ângulos alternos, externos, sem colar ainda, na raça. Eu quero que tu tente identificar quem são os colaterais externos. Quero que tu tente identificar quem são os colaterais internos. Quero que tu descubra quem são os correspondentes e ainda quero todos os que nós podemos chamar de OPV. Depois que tu descobrir isso, eu ainda quero que tu diga o que eles são. Se eles são congruentes, complementares ou suplementares. Vai, eu vou te dar uns 5 minutos, né? Uns 2? É apenas? Nossa. Olha, talvez tenha isso. Eu falei dos gregos, né? Aí eu lembrei de Atenas e ainda escrevi errado, né? Eu prefiro achar que só o R sumiu mesmo. Eu acho engraçado, né? Que como para o aluno isso causa graça, né? É interessante isso, alternos. O professor é burro, ele não sabe nem escrever. Eu te perdoo por isso, não tem problema. Quando for mais maduro, tu vai ver que isso não significa nada. Quando na faculdade isso acontece, tu nem avisa o professor. Porque tu sabe que ele sabe escrever, entendeu? Ele te copia certo. Mas isso é quando tu é adulto. Quando tu é mais novo, tu avisa. Parabéns, eu gosto que me avise quando eu erro. Obrigado. Vai, 5 minutos a partir de agora. Não é pra colar, é pra fazer na raça. Se tu errar, não te importa. Não te importa, a gente vai corrigir depois.